Glória a Deus. Irmãos, vamos para a atenção da palavra, né? Que está no livro, na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5. O Miqueias leu 11:3, né? Porque pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. No Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem com os irmãos? Irmãos, tem um irmão que sempre convida a gente para umas atividades de jovens, né? Eu digo para ele sempre baseado num versículo assim, porque quando eu era menino, né? O que diz a Bíblia? Quando eu era menino, complemente. Eu pensava, que mais? Eu anotei esse versículo, eu não sei se é 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vê se vocês encontram aí o versículo de número 11. Pronto, encontrei. 1 ainda que eu 13:11. Sim. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, o que eu fiz? Eu acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Certamente o nascimento de uma criança é muito importante, né? Nascimento para Deus é importantíssimo. E a Escritura diz que nós somos gerados pela palavra da verdade, né? Mas a criança ela vai sendo, né, naturalmente, no ventre materno, sendo formatado ali, crescendo, até que ela venha ao mundo, e com todo o cuidado a sua mãe vai cuidar dele, né, amamentar, nutrir, cuidar de todos. Aí ele vai aprender, vai começar engateando, o que mais? Vai dar os primeiros passos, de forma que o crescimento ele vai acontecendo. Agora, na parte espiritual, como é que acontece o crescimento? Glória a Deus. Qual é o nível espiritual que cada um de nós responde para você mesmo, para Deus? Como é que está o nosso nível? Eu vou denominar crescimento aqui, é maturidade. Vai com o texto lá, o versículo 14 do capítulo 5 que eu li. O mantimento sólido é para É para quem mesmo? Os perfeitos. Essa palavra aqui, perfeito, é no sentido total, é? Perfeitos, perfeição. Aqui está falando Paulo fala sobre que nós temos que buscar a maturidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então está falando de um crescimento, certo? O alimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glória a Deus. Tanto o bem como o mal. Então o escritor dessa carta, ele vai, ninguém sabe o autor, né?
Só ele vai inicia a carta mostrando sobre a pessoa de Jesus. É uma carta cristológica, né? Uma carta que apresenta a pessoa de Cristo, onde Cristo ele é superior, né? Tem uns irmãos que gostam de dizer assim: irmão, recebe aí o seu que, o culto está assim frio, né? Os irmãos às vezes adoram mais os anjos do que o próprio Cristo, né? Mas Cristo é superior aos anjos, certo? Aí ele vai falando que a superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdote, né, que era Arão e os seus filhos. E uma pessoa muito importante no Velho Testamento foi Moisés. Cristo é superior a Moisés, e depois o sucessor de Moisés, que foi Josué. Então, o escritor vai... a última parte da mensagem que eu ministrei no último culto de ceia, né? Eu pedi para os irmãos lerem no capítulo 4, 14 até o 16, né? Que ele fala de Cristo. Depois que Cristo consumou a obra na cruz, foi assunto aos céus. Qual é o ministério que Cristo exerce no céu? Boa pergunta. É isso que ele vai responder aqui. O ministério como sumo sacerdote, segundo a ordem de versículo 10, capítulo 5, versículo 10, capítulo 5, versículo 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Você vai ler Gênesis 14 e depois você vai ler o Salmo 110, que vai mostrar que Cristo, ele não pertencia à ordem levítica, arônica. Cristo era de qual tribo? Da tribo de Davi, né? A tribo Judá. Então ele não tinha nenhum direito, nenhuma condição de ser um sacerdote, mas ele é sacerdote escolhido por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o escritor vai mostrar que nessa ordem, né, nessa nova nessa diferença de Arão, né, para a ordem de Melquisedeque, Cristo vai exercer o seu sacerdócio. Então, se os irmãos têm alguma causa na justiça terrena, se os irmãos têm algum problema, para quem é que nós devemos entregar nossas causas? Quem é o nosso advogado? Quem é que intercede por nós? Aí eu até li o capítulo 4, versículo 16. No versículo 15, nós temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, das nossas fraquezas. São, irmãos, são suas fraquezas que você tem, eu também tenho as minhas. Cada um de nós tem umas fragilidades humanas, porém nós estamos chegando a Ele, e Ele se compadece das nossas fraquezas. Não que Ele passe a mão por cima não, viu? Que Ele deseja que você e eu cresçamos em maturidade no rumo a um alvo, que é a varonilidade de Cristo. Efésios fala isso, né? Sigamos Filipenses, né? Para o alvo é Cristo, glória a Deus. Então, nós temos um sumo sacerdote que ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, porém ele não pecou. Aí no 16 ele fecha dizendo: cheguemos pois com confiança diante do trono da graça, glória a Deus, para que os irmãos possam alcançar o quê? Misericórdia de Deus e achar graça, a fim de ser ajudado no tempo oportuno, glória a Deus. Então nós temos lido esse texto e mostrado o quanto esse sumo sacerdote é capaz de ajudar aqueles que buscam. Glória a Deus, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E nós temos um Senhor, um
sumo sacerdote, e ele tem nas suas mãos as marcas da aliança entre Deus e os homens, né? Que nele foi crucificado na cruz. Então, aí quando nós chegamos no versículo 10, né, como eu falei, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí no versículo 11, veja o que diz o 11. O que diz o 11? Capítulo 5. Do qual muito temos de dizer, de difícil interpretação. Quando eu olho para esse texto, alguns irmãos leem a Bíblia, né? O que vocês acham? A Bíblia é fácil da gente entender? Sim ou não? É difícil de entender a Bíblia? O que vocês acham? Ora, se o próprio apóstolo Pedro, discorrendo sobre as cartas de Paulo, na segunda carta de Pedro, não sei se é o capítulo 3, tem um versículo que diz assim que de difícil interpretação. Veja aí, irmão, procurei na mídia, capítulo 3, versículo 16. 16, é o 16, né? É isso mesmo. O que diz assim? Falando disso em todas as suas epístolas, os quais há pontos, e aí? Pontos difíceis. Tem gente tem uns irmãos que até diz que chega lá no céu, vai ter uma sessão lá de dúvidas. Aí ele vai ter uma fila medonha, não sei se isso é verdade. Mas tem muita coisa que a gente é difícil de entender. Você consegue entender a doutrina da Trindade racionalmente? Jamais. Você não consegue entender, não. O mundo espiritual, a nossa mente é muito finita para compreender os mistérios de Deus. Paulo chegou a dizer: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento. Quem conhecia a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Então, irmão, mas presta atenção, nós vamos crescer no conhecimento, tá bom? Mas quando você chegar no céu, você vai conhecer tudo sobre Deus. Só Ele tem todo o conhecimento. Por isso que Paulo diz: em parte conhecemos. Então você conhece em parte. Então você vai continuar crescendo no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Então Deus é supremo, é superior, é o Senhor de tudo. Então ele é a inteligência máxima desse universo, desse mundo. E nós precisamos crescer, como diz o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento. Jesus disse: errais. Por que nós estamos errando muito hoje? Por não conhecer as Escrituras. E depois o que mais? Além das Escrituras. Porque tem gente que tem todo o conhecimento das Escrituras aqui na cabeça, mas tem também o poder de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus, a experiência com Deus, a graça, o poder, a maravilha de Deus. Porque você não é só um crente teórico, você tem que buscar conhecimento e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o escritor, como eu falei, chegou a dizer isso: olha, tem pontos difíceis de entender, em que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então tem pessoas que se tornaram sábias, como diz o apóstolo a Timóteo. Os homens se tornaram mestres sem saber de nada. Sem saber de nada. Eles pegam uma passagem da Bíblia, eles interpretam ao seu bel prazer. E nós precisamos ter a humildade de ler a palavra de Deus, né? Glória a Deus, de procurar os pontos difíceis. Se até Pedro achou os pontos difíceis na carta de Paulo, Pedro o apóstolo, e você também
vai encontrar muitos pontos difíceis, mas continue lendo, peça sabedoria a Deus. Faça como o salmista no Salmo 119 diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é bem verdade que há pontos de difícil entender, mas voltemos para o texto dos Hebreus capítulo 5, versículo 11. O escritor diz: temos muito de dizer, de difícil interpretação, mas ele vai mostrar que esses hebreus, né, esses crentes que eram judeus, eles se converteram a Jesus, né, a Cristo, o Evangelho, só que eles queriam voltar, né, igual tem algumas igrejas hoje que tem umas práticas judaizantes, não tem? Judaizantes, né? Aí eles querem voltar ao judaísmo, né? Isso é voltar a uma tipo assim, a uma sombra de Cristo. Cristo é o final de tudo, é a realidade de tudo. A gente tem que se entender que o propósito de Deus no Velho Testamento foi sempre, todos os pormenores sempre apontava para o sacrifício de Jesus, né? Para a obra que ele ia fazer. Então, a gente voltar a essas práticas do Velho Testamento, né? Tem uma igreja aí que faz aquela questão da guarda do sábado, né? Se o irmão quiser guardar, o irmão pode guardar, mas não é aqui uma questão obrigatória, né? Aí tem a questão da circuncisão e outras coisas mais. E o importante... Agora, temos irmãos que dizem assim: não, pastor, então a gente pode tudo agora, né? Nós não estamos mais na lei, né? Engana, viu? Você está enganado. Outra vez a gente conversando com os irmãos aqui, e eles dizem assim: pastor, e aí? Como a gente não está na lei, a gente pode comer posso dar esse exemplo, né? Posso dar esse exemplo? Como a gente não está na lei, a gente pode comer uma cabidelazinha assim, sanguezinho assim. Ou então aquela carne chamada... Meu nome? Sim. O sarrabulho. O sangue. Então não estamos mais na lei, né? Mas são questões... Deus, ele se preocupa com as questões dietéticas, né? Com a saúde do corpo também. Cuida de ti mesmo, tem relação, não é só com o corpo, não é só com a alma, com o espírito, é com o corpo também. Então, desde o Velho Testamento, então é um princípio que a gente não pode, né? Como também outras questões de liberdade da ética cristã, né? Algumas pessoas acham que pelo fato do Evangelho, ele te dá liberdade. Negativo. No Evangelho você se considere morto para o pecado, né? Para o mundanismo, para as práticas em que os homens por exemplo, quando Deus falou no Velho Testamento que todas aquelas práticas dos cananeus, eles jamais deveriam copiar. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ponto de difícil interpretação é o que o escritor está chegando aqui. Agora nós vamos descobrir que a imaturidade, como eu falei, desses judeus, é porque eles queriam voltar às práticas do legalismo, da lei, e o escritor está combatendo isso. Olha, eu tenho um ponto para falar de difícil interpretação. Aí ele vai dizer uma causa da imaturidade espiritual dos hebreus, e que também é os dias de hoje. Vem comigo para o versículo de número 11, né? Uma causa principal é porque o crente se tornou negligente para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Tem alguns irmãos que até dizem assim: pastor, eu já li a Bíblia 30 vezes. Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia, mas o importante é que você não somente diga isso como uma coisa, como contando uma vantagem. Glória a Deus. Mas a leitura da palavra de Deus,
o conhecimento das Escrituras é algo que nós devamos, faz parte do crescimento, porque não há crescimento sem conhecimento, não é verdade? Como é que Jesus diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, meus amados irmãos, tenho muita coisa para dizer, diz o escritor, porém vocês se fizeram negligentes para ouvir. Essa palavra negligente, qual é o significado dessa palavra negligente? Em algumas versões fala sobre indolentes. Vamos para o nosso popular. O que é ser negligente e indolente? É preguiça. É a velha preguiça. O crente começa a ler a Bíblia, é uma verdadeira luta. Às vezes quando a gente está no trabalho, né? Quando eu pego a escritura para ler, tem um chamado para você, rapaz, mas parece que é automático, né? Mas irmãos, problema da escassez da maturidade espiritual é a questão da negligência para ouvir a palavra de Deus. Nós falamos aqui que o grande problema hoje é que as pessoas não têm mais aquela, como diz Amós, né? Acho que é Amós, que diz que os homens irão ter fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, e sim de quê? De ouvir a palavra de Deus. Então nesse momento que nós, no presente contexto em que estamos aguardando a vinda de Jesus, há uma negligência de muitos que estão no seio da igreja. E a negligência ela vai porque você parar para ouvir, para você ouvir uma mensagem da palavra de Deus, né? As pessoas, pastor, é cansativo, dá muito som. Ou então você lê um texto da Bíblia, ou então você começar um estudo, você ler, você escrever, né? Você meditar e sobretudo viver. Isso é o mais importante. Mas a negligência para ouvir é porque não há o interesse, né? A gente às vezes olha para os ensinamentos da palavra, doutrina, escola bíblica, a gente vê que há uma negligência, glória a Deus, porque se fizeram negligentes para ouvir, e esse é o grande problema que causa a imaturidade espiritual, é negligência ou preguiça em ouvir, não tem disposição para ouvir a palavra de Deus. Se você ler o capítulo 6, versículo 12, do próprio Hebreus, vai dizer também essa mesma palavra, negligência, indolência, para que não se façais negligentes, mas que sejam imitadores dos que pela fé e promessa e paciência herdam as promessas. Então a negligência, ela tem obstruído o crescimento dos cristãos. Queira Deus que cada um de nós que aqui está possamos pedir a Deus para se libertar da preguiça, da negligência, e possamos cada dia meditar nas Escrituras, buscar a palavra de Deus, para que nós possamos ter um crescimento espiritual saudável e termos uma maturidade. Mas essa tem sido a causa da imaturidade: preguiça em ouvir as palavras de Deus, negligente, indolente, tem tempo para tudo, como Marta, né? Que Jesus disse: Marta, você está muito preocupada, você está muito trabalho, mas a tua irmã também fez uma boa atitude, ela escolheu a parte que era estar aos pés de Cristo para ouvir a palavra de Deus. Mas vamos continuar. A falta da maturidade espiritual, ela traz algum prejuízo para nós? Traz? Veremos aqui. Veja bem, um dos prejuízos que a imaturidade espiritual causa na vida do crente
é porque prejudica o aprendizado. A pessoa, né? Ele vai dizer aqui que os crentes hebreus, eles aprenderam os elementos, como é que eu posso dizer aqui? Os rudimentos da palavra de Deus, ou seja, as primeiras lições, as lições básicas da palavra de Deus, e ficaram só nisso. Sabe, a pessoa passou ali pelo momento da palavra, né? Estudou, alcançou até um certo limite, um nível, depois ela não continuou crescendo. Então, a imaturidade espiritual, ela vai causar um prejuízo exatamente no aprendizado e no crescimento espiritual. Foi isso o problema dessa carta que o escritor apresentou, né, nesse momento. E também tem sido um problema da atualidade. Tem prejudicado o crescimento de muitos de nós, né? Aprender a palavra de Deus, irmãos, é algo tremendo. Glória a Deus. Irmão, vai chegar um momento na vida do crente em que ele já aprendeu, como até uma pergunta até repetitiva, né? Vai chegar um momento da escola bíblica dominical que você já estudou tanto. Pronto, pastor, não precisa mais vir para a escola dominical, que eu já aprendi tudo. É assim que isso acontece? Mas não é dessa forma. Nós precisamos continuar aprendendo, continuarmos ouvindo o aprendizado da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai sempre ter uma lição nova para nós, e nós não podemos negligenciar esse ensinamento. Mas o versículo 12, vamos ler. O versículo 12 diz assim: porque devendo já ser o quê? Mestres pelo tempo. Ou seja, parece que o autor parece estar assim frustrado, porque ele esperava algo e veio e percebeu que a falta de amadurecimento prejudicou também exatamente o avanço espiritual daqueles crentes. O avanço espiritual, ao invés dele ter, porque se a gente for olhar do ponto de vista, né, assim, quanto tempo de fé cada um de nós temos? Um irmão tem um tempo de fé mais longo, outros são um tempo mais pouco, mas ao longo da caminhada tem gente que simplesmente ele não se preocupa muito com a carreira espiritual, aí ele vai negligenciando, ele não vai desenvolvendo, ele não vai se alimentando espiritualmente. Ele se preocupa com muita coisa, ele se preocupa com a sua estética, é importante. Ele se preocupa com o seu lado profissional, também é importante, mas ele se esquece, ele negligencia a palavra de Deus, e com isso ele não traz um crescimento na fé. E aí, meus amados irmãos, não há um avanço espiritual. E uma das coisas que prejudica a vida do cristão é o seu ministério, o seu serviço na comunidade cristã. Notamos que, irmãos, nós precisamos de ajuda de alguns irmãos, das professoras, para ensinar as crianças. Aí são poucos os voluntários, porque não tem mais aquela disposição, né? Não tem mais aquela disponibilidade em ajudar o trabalho, porque pelo tempo que eles já tiveram de crente, eles já eram para estar sendo, pelo menos ali, compartilhando a mensagem para outras pessoas, mas pelo contrário, eles não desenvolveram o ministério cristão. Notou? Sem avanço espiritual e o ministério cristão, o serviço foi prejudicado. Versículo 12: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Nós temos aí, quando a pessoa não desenvolve, ele é um aluno que está como é que eu posso dizer? Aquele aluno que não, se bem que hoje os colégios, né, a pessoa sabendo ou não, pelo menos os colégios públicos, né, ele dá um jeitinho lá de melhorar a nota, sei lá, e tudo dá certo no final, mesmo que a pessoa não sabe nem interpretar um texto, mas tudo dá certo.
Mas a questão é o seguinte, que no reino espiritual não tem jeitinho brasileiro. No reino de Deus não tem esse negócio de jeitinho não. A gente tem que aprender a lição da palavra de Deus. E Deus, Ele não tem pressa com cada um de nós não. A gente continua fazendo coisas erradas, aí Deus diz assim, pois vai voltar de novo e praticar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, ao invés de galgar um crescimento, as pessoas estão aprendendo de novo o que elas aprenderam. Parece que o desenvolvimento ficou para trás. E eles continuam ainda necessitados que alguém ensine os rudimentos da palavra de Deus. Os irmãos estão percebendo isso? Glória a Deus. Que isso é uma realidade nos nossos dias, né? Mas que Deus proteja o coração de cada um dos que estão ouvindo, que aqui vieram para o culto de doutrina, para ouvir a palavra de Deus, para ser ensinado, para ser instruído, para ser exortado, para ser confrontado, para ser sinalizado o que Deus quer para a minha vida. A vontade dEle é exatamente que nós venhamos a crescer em Cristo, glória a Deus. Então, além disso, no versículo 12, eles voltaram aos primeiros rudimentos da palavra de Deus. E outra coisa, né, outro prejuízo, é que ficaram, aquela palavrazinha é estagnação espiritual. A pessoa se estagnou ali no local. E aí ela, se a gente, por exemplo, né, pegar uma criança, né, recém-nascida, primeiro alimento, o leite materno. Aí tem uns que dão aquele não, né? É um alimento mais próprio para as crianças. Mas já aconteceu de mãe de dar uns alimentos mais fortes para as crianças pequenas. Não tem condições. Só que tem alguns já bem grandão que querem continuar no alimento do leite. E aí é um prejuízo, porque a proporção que o corpo cresce, né, que a musculatura do ser humano, o organismo, ele exige de algo mais sólido, de algo mais nutritivo. Então a vida espiritual, ele vai nessa caminhada aqui que nós estamos fazendo essa comparação, como o escritor aos Hebreus, quando ele diz assim, ó, eles se estagnaram, eles ao invés de crescer, eles se tornaram, ainda necessita de leite e não de alimento sólido, mantimento sólido. Os irmãos estão entendendo, né? A estagnação espiritual, devido à falta de crescimento. A pessoa não avançou, não cresceu, não desenvolveu, e aí se tornaram dependentes. Porque uma criança depende do adulto para o alimento, né? E espiritualmente falando, quando a pessoa sempre está naquela dependência, né? Eu costumo dizer aquele texto assim: irmãos, ore por mim. Tem irmãos que só pedem oração, né? Mas você tem que orar uns pelos outros, e orar por você mesmo, e orar pela igreja, para que haja uma edificação espiritual e haja um crescimento na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, então, pessoas que sempre estão se acomodando, estagnados, esse é um problema sério das igrejas na atualidade. Estagnação espiritual. Queira Deus que nós não venhamos a refletir nessa palavra e não venhamos a encalhar na estagnação, porque a estagnação, a pessoa não tem prazer, não tem mais vontade de ler, perde o desejo de ouvir a palavra, não tem mais aquela disposição de fazer algo para Deus, se desanima. Qual é o melhor caminho? Eu vou assumir uns trabalhos nas igrejas? Eu vou nada, eu prefiro estar no meu cantinho, sem nenhuma tribulação, sem nenhuma incomodação, né? Eu quero chegar na glória, mas sem ter trabalho aqui na terra, né? Pelo amor de Deus, irmão, não é assim que funciona não, irmão. Nós temos que contribuir com a obra do Senhor, nós temos que trabalhar e orar pela igreja, nós temos que ser uma testemunha fiel do Evangelho de Cristo,
Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui nessa noite ainda. Um outro prejuízo, que é exatamente essa meninice espiritual, como eu falei, né? Temos muito que falar, mas vocês se fizeram negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre, pelo tempo que ainda necessitais, que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do alimento sólido. Aí no versículo 13, o que diz? Qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? A meninice, pessoa não buscou um adulto com atitudes de menino. Um adulto já tem tempo de ser adulto na fé, mas com atitudes de crianças espirituais, né? Que qualquer coisinha já se aborrece, que altera o nível das emoções a qualquer momento. Isso retrata a meninice espiritual. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, as primeiras cartas ali em Corinto, ele vai mostrar a meninice, né? Confusão. A meninice está revelada ali nas invejas e muitas coisas relacionadas com as obras da carne. Mas eu quero me conduzir agora para o texto, para finalizarmos a seguinte palavra. Glória a Deus. Se nós sabemos a causa da imaturidade espiritual, vemos que a imaturidade tem prejudicado o andamento na vida de muitos cristãos. Glória a Deus. E que nós possamos nessa noite, com a reflexão dessa palavra, procurarmos ter o desenvolvimento da nossa própria maturidade. Como nós precisamos desenvolver a maturidade espiritual. Glória a Deus. Esse é um desafio para mim, como cristão, para cada um irmão em Cristo nessa noite. Como nós podemos desenvolver a nossa vida espiritual com Deus. Glória a Deus. O escritor continua falando no versículo 13. Mas antes disso, eu queria que o irmão colocasse aí Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, 10. É no Velho Testamento. Está aí, ó. Os irmãos podem ler esse versículo comigo? Atenção, 1, 2, 3. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Perceberam aí que o Esdras, eles já tinham chegado num nível de conhecimento bem elevado. Ele era escriba, sacerdote, mas mesmo assim ele não se conformou. Ele procurou ainda mais no seu coração buscar o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Isso é um passo inicial, é uma disposição, irmã Aline, para ler a palavra de Deus. Pastor, mas não dá não. Eu não posso não, porque eu não sei porquê. Quando a leitura vem, o sono também vem. Isso é normal. É porque a carne não quer que você, a natureza humana não quer que você leia nada. Se você passar o dia no celular rodando aqueles vídeos, a sua mente vai ficar, a carne, gostando que só. Mas se você pegar um texto da Bíblia, pegar a Escritura, então o caminho, irmãos, é isso aqui. É ler, meditar, que mais? Aprender, meditar, em segundo lugar, que mais? Qual é? Cumprir. Esse é o grande desafio para o cristão.
é cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus. Não adianta você ter todo o conhecimento teológico se você não tem a prática da palavra de Deus. Então, depois de ler, meditar e procurar viver, aí você vai fazer o quê? Vai procurar exatamente a prática, a ensinar os outros. Porque caso contrário, irmãos, se não houver essa disposição em aprender, meditar, praticar, ensinar a palavra de Deus, não há crescimento. Então, estou dando aqui os princípios para o desenvolvimento da vida espiritual. Todo crente que se preza, ele deve procurar no seu currículo, na sua vida espiritual, procurar entender a palavra, procurar meditar, procurar ouvir. Como aquele homem que diz assim: como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Não tem essa passagem? O eunuco. Então, Esdras buscou a palavra. Esdras já conhecia todo o Velho Testamento, já conhecia todas as leis, mas ele não se conformou. Paulo foi um grande erudito das Escrituras, que ele já nas vésperas da morte, o que foi que ele fez? Ele disse: passa em Troade e traz a capa, e traz os pergaminhos, e traz os livros. Ou seja, mesmo sabendo que ia morrer, Paulo ocupou a sua mente com as Escrituras. Irmãos, isso é uma lição profunda para nós. Isso é uma peia para nós. É uma peia para a nossa preguiça. É uma peia para a nossa má vontade. Porque a geração de hoje, nós estamos sendo provados nessa questão de ocupar o nosso tempo, não com a palavra de Deus, com coisas às vezes banais, com coisas fúteis, mas a palavra de Deus, ela tem que ter a prioridade. Se não houver essa disposição em aprender, meditar, praticar e ensinar, como cresceremos? Pergunto para os irmãos: tem outra fórmula? Pastor, eu queria que uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica no reino de Deus, não. Não tem, não. Não tem, como é aquelas comidas fast food, não, irmão. Não tem essa comida no reino de Deus, não. Tem que ler, tem que buscar, tem que ouvir, tem que aprender. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Irmãos, versículo 14, para a gente aqui ver aqui o final. O mantimento sólido é para os perfeitos. O mantimento sólido é para os perfeitos. Não há cristão que busque a maturidade sem a nutrição, sem o alimento robusto e substancial da palavra de Deus. Muita gente que hoje nós temos conhecimentos, né? A geração do desenvolvimento das grandes informações. A pessoa tem a informação na ponta da a pessoa já está tudo ali, né? Tudo, já fala tudo. Mas ao mesmo tempo, quando se pergunta assim: irmão, como me explica a razão da sua esperança? Por que você é crente? A pessoa pergunta: não sei não. Eu sou crente porque me levaram, derramaram, eu fui batizado nas águas. A pessoa não tem um entendimento que é ser salvo em Cristo. Então, meus irmãos, precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Amém? Concorda comigo? Se você está nessa noite com alguma dificuldade em aprender a palavra de Deus, venha para a nossa escola bíblica. Aqui, o irmão, nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento. O conhecimento não é só do diácono Miqueias, do diácono Gilmar, não é, o conhecimento não é só meu. O conhecimento, ele é compartilhado. Nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos a palavra uns com os outros. Mas eu quero dizer para vocês também:
para finalizar o versículo 14. Em razão, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem e o mal. Glória a Deus. Então a prática é um exercício, né? A busca da prática da palavra, de se exercitar na palavra, ela que vai promover o desenvolvimento da mente. A mente do cristão, ela vai começar a desenvolver, como diz Paulo, a mente de Cristo. Glória a Deus, né? E aí, por consequência, a pessoa vai ter aquele discernimento. O discernimento é importante tanto no aspecto moral, né, para você se livrar do mal, como também de algumas mensagens que são pregadas, para você discernir, igual aquela mensagem lá de Reis, né? Você lembra dessa passagem de Reis? Quando os filhos dos profetas trouxeram um alimento e todo mundo estava comendo, de repente gritaram: tem morte, a comida está estragada, está causando morte. Ou seja, muitos hoje falsificadores da palavra de Deus estão promovendo um falso evangelho, estão anunciando o evangelho sem a cruz, o evangelho da libertinagem, sem cruz, sem obediência, e que Deus ama a todos. Venha como estás e fique do mesmo jeito. Esse evangelho aí é o evangelho do negócio dos homens, né? Os homens fizeram da igreja um negócio, né? Uma igreja, e vende um produto, e o produto é esse: é vida feliz, mas sem compromisso com o Deus da palavra. Não pode ter felicidade sem o encontro com a palavra de Deus. Então deixamos aqui para os irmãos. Eu queria que os irmãos cantassem aquele hino. Não sei se vocês conhecem: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Quem que pode cantar aqui hoje? Cadê o cantor? Diácono Miqueza, você vai cantar? Então, os irmãos cantem um hino que fala sobre a palavra de Deus, para a gente concluir nessa noite e pedirmos a Deus que Ele venha ser conosco. Irmão Wellington, você está aí na portaria aí? Você é o responsável para encerrar aqui com louvor, viu? Se ouviu esse hino que eu citei, se caso você não sabe, você vai cantar outro hino, conforme Deus lhe dirigir, tá certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Palavra abençoada, né, irmãos? Já tinha visto outras mensagens nesse texto de Hebreus, e é uma mensagem confrontante. Estava ali e estava sendo confrontado direto. Alguns dos irmãos foram confrontados, sentiram assim uma cobrança. É o Espírito Santo, irmãos. Ele nos incomoda, né? Muitas vezes nós, como seres humanos, mesmo dentro da casa do Senhor, nós criamos barreiras entre nós que dificultam muitas vezes, Modaí, a nossa comunicação. E quando a comunicação entre nós, ela é dificultada por conta de barreiras, de muralhas, que muitas vezes nós construímos por conta simplesmente de ego. Quem sofre é a obra de Deus, mas a obra de Deus não pode sofrer por causa de nós, mas nós sim devemos padecer pela obra de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então cabe a cada um de nós
buscar desenvolver o dom de Deus que há em nós, e assim que nós possamos amadurecer, né? Assim que nós possamos buscar o crescimento, assim como diz a palavra de Deus, e passarmos a ser adultos no entendimento, na espiritualidade, né? E deixar de lado, ou seja, quebrar, destruir, né? Qualquer barreira, qualquer impedimento que há no meio de nós. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Toda a igreja. A tua palavra guardada, guardada no meu coração. Possa ver tua glória em meu rosto, brilha, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente adorar a Deus, agradecer. E lembrando que sábado, 5 horas, teremos o culto do Ministério Infantil.
Então, quem puder estar aqui colaborando com as crianças, né? Será 5 horas. Antes de 5 horas nós teremos o nosso evangelismo, né? Para a glória de Deus. 3 horas, né? 3 horas, que marcou aqui. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Então oremos em nome de Jesus. Vamos convidar o Odaí para fazer a oração e estaremos impetrando a bênção. Tá ligado? Tem que apertar, né? Pronto. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Saúde com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por esse momento diante de Ti, Pai. Senhor da glória, nós queremos te pedir, Senhor, um pedido especial para contigo, Pai. Desperta o Teu povo nessa terra, Senhor, aqueles que têm deixado de vir à Tua casa, Pai, visita eles, Senhor, Tu conheces do coração de cada um, sabe dos problemas, Pai amado. Deus de misericórdia, obrigado por esse momento, leva-nos em paz para os nossos lares, Pai, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do homem sanguinário, Pai. Senhor, Tu tens cuidado até agora, Senhor, sabemos que Tu és um Deus cuidadoso para com os Teus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja.